Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cleito Fonseca. Nós daremos continuidade, então, à nossa aula de teologia. Bom, neste módulo, nós iremos trabalhar, então, aspectos como a doutrina de Deus, né? É o assunto desse segundo módulo. E na primeira aula, nós falamos um pouco sobre o que é a doutrina de Deus, a definição dessa doutrina, e hoje nós iremos partir para alguns aspectos mais precisos acerca desse assunto. Então, o tema escolhido para iniciar essa segunda aula, desse segundo módulo, foi a aceidade de Deus. Bom, um assunto muito importante, né, que nos traz uma complexa ideia, porque não é fácil da mente humana compreender Deus, como nós já falamos em outro momento. Quando se trata de estudar o ser de Deus, nós temos que ter muita humildade para saber que nós não estamos na posição de criador para podermos falarmos com toda a propriedade além daquilo que já nos foi revelado, que está contido na Sagrada Escritura. Então é um assunto muito delicado, mas que as Escrituras, de fato, nos ensina, nos mostra e nos aponta acerca desse Deus grandioso como um ser pessoal. Tá bom? Então hoje nós iremos trabalhar esse tema, que é muito importante e que talvez, como também falamos na aula de introdução, é importantíssimo conhecer, porque se você errar nesse conhecimento já revelado dentro das Sagradas Escrituras acerca de Deus, você provavelmente vai errar em todas as outras doutrinas. Então nós precisamos ir com calma, estudar, aprender, nos subordinarmos às Sagradas Escrituras. A doutrina de Deus, como nós já falamos na aula passada, que em grego também é a palavra teologia, né? Vem de Theos, Deus, e o Logos, que é a palavra, o discurso, como nós já aprendemos. Porém, quando nós tratamos agora, isso aqui constitui o centro gravitacional de toda a teologia sistemática, porque nós iremos falar agora não da teologia ampliada, mas nós vamos falar diretamente do ser de Deus. Então, é muito importante estudarmos cautelosamente. Tudo que a igreja confessa sobre a criação, sobre a salvação, a igreja e as últimas coisas decorrentes, em última análise, de quem Deus é em si mesmo. Então, é muito importante estudarmos acerca da doutrina de Deus, porque aqui nós vamos observar como Deus age ao longo da história, do relacionamento com o seu povo. E aqui nós iremos aprender as características que Deus deu de si mesmo. Então é muito importante estudarmos os atributos divinos, porque não é apenas um mero exercício especulativo ou filosófico que acaba se desligando da piedade. Pelo contrário, é antes o fundamento da adoração conhecer os atributos de Deus. Porque se eu conheço, eu adoro corretamente. Pois como ensina as próprias Escrituras, que não se pode amar, temer ou confiar verdadeiramente em um Deus que você não conhece. E isso aqui é sustentado pela doutrina, pela tradição reformada. Não há como eu conhecer um Deus, não há como eu depositar minha crença num Deus e eu não conhecê-lo, e eu não saber quem ele é. Talvez esse seja um dos grandes detalhes atuais, porque muita gente, ela serve, ela diz que confia, ela diz que acredita em um Deus que acaba sendo totalmente desconhecido. Parece aquela questão de Jó, né? Jó ouvia falar de Deus, Jó de longe ouvia, até que um dia ele fala, agora não, agora eu me relaciono, então agora os meus olhos veem o Senhor.
Então, nós precisamos entender que é a partir desse relacionamento que nós conhecemos a Deus. Se você não se relaciona, você não conhece a Deus. E aonde que eu vou extrair este conhecimento? É das Sagradas Escrituras. Então, estudar sobre o ser de Deus não é que nós vamos delimitar, vamos definir completamente. Não, mas nós vamos nos sujeitarmos àquilo que a Bíblia ensina sobre o ser de Deus. Os teólogos reformados acabam classificando tradicionalmente os atributos divinos em duas grandes categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são isso? Os atributos comunicáveis, como santidade, sabedoria, bondade, justiça, encontram, ainda que de modo finito e derivado, algum modo de reflexo e presente na criação. Ou seja, são aquela parte das características de Deus que nós, seres humanos, mesmo que de uma forma muito finita, muito ainda derivada, mas ainda compartilhamos, ainda expressamos. Porque, como diz Gênesis, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós conseguimos ter algum aspecto desses atributos comunicáveis. Porém, os atributos incomunicáveis pertencem exclusivamente a Deus, sem qualquer paralelo na criatura, eternidade, a imutabilidade de Deus, por exemplo, a infinitude, a unidade, e é fundamental o que nós vamos estudar, que é a aceidade. Ou seja, Deus existe independente de qualquer outra. Deus não depende de nada. Deus não necessita de alguém para que possa existir. Ele é autoexistente em si mesmo. Então é isso que nós vamos tratar nesta aula, acerca da aceidade de Deus. A aceidade ocupa um lugar de destaque entre os demais atributos incomunicáveis, porque é, em certo sentido, logicamente, muito maior do que os demais. Antes de afirmar que Deus é eterno, imutável ou onipotente, é preciso afirmar que Deus é e que ele é por si mesmo, sem causa, sem origem, sem dependência. Por exemplo, Hermann Bavinck sintetiza essa centralidade ao descrever Deus como aquele que é independente, suficiente em si mesmo, sem causa, sem origem, sem dependência. E isso é maravilhoso. A existência de Deus é independente, suficiente em si mesmo, a única fonte de toda a existência da vida. Ou seja, Deus é o único ser que não depende de uma força de fora para poder existir. Se nós não compreendermos isso, nós entramos em conflito, porque nós acabaremos colocando Deus na posição da criatura. Se você não entende que Deus não é como eu sou uma criatura, eu dependo para poder existir. Deus não. Deus está acima, Deus está além. Deus, ele não depende de nada. Ele é independente, é suficiente em si mesmo. É a única fonte de toda a existência da vida. E é a partir de Deus que nós temos a vida criada como conhecemos, surgindo e vindo à tona. Então preste bem atenção. É necessário entender que Deus é autossuficiente. Deus não depende de mim, Deus não depende da matéria, Deus não depende do tempo. Deus é independente, é suficiente em si mesmo. Então, nesse nosso estudo, nós temos como objetivo apresentar de forma bíblica, histórica, sistemática, pastoral, o significado de aceidade divina, demonstrando que o Deus revelado nas Escrituras não depende de nada fora de si mesmo para existir. E que ele é a fonte primária de toda a existência, vida e realidade criada. Como nós podemos ver um pouco mais à frente, nós vamos então trabalhar acerca
da autoexistência de Deus, ou seja, Deus existe a partir de si mesmo. E é importante sempre frisarmos que nós somos limitados, Deus não. Deus é um ser ilimitado. Deus é um ser que está além de nós. Eu gosto de frisar isso porque tem muitas pessoas que, quando pensam sobre Deus, pensam a partir de si. Isso é um erro, porque você pensará sobre Deus a partir da criatura. E nós não podemos. Nós precisamos fazer uma distinção. E é muito importante distinguirmos isso. Que, por exemplo, existe o Criador e existe a criatura. São duas coisas diferentes. É muito importante entender que existe o Criador e a criatura. Nós somos criatura. Deus não. Deus é o Criador. Ele está além. Ele está fora. Ele não precisa se sujeitar às leis do objeto ou do ser criado. Ele está além disso. Porque é ele que rege até mesmo essas próprias leis. Tá? Bom, então quando nós olhamos aqui para esse nosso slide, nós vamos perceber uma coisa. Bom, nós vamos perceber aqui na nossa tabela algumas substâncias, né? Por exemplo, do Criador e da criatura. Bom, por exemplo, quando nós olhamos para Deus, que é o Criador, nós entendemos que Deus, ele é a existência necessária. Deus é a existência necessária. Deus é o incausado. Deus é o eterno. Deus é independente. Deus é fundamento do ser. Agora, olhando para a próxima tabela, nós vamos perceber que a criatura e os seres criados, a existência é contingente, ou seja, ela não é necessária. Ela existe por algo, não necessariamente por si mesmo. Deus, ele é a existência necessária. Sem ele, nada sobrevive. Sem ele, nada vai, nada continua. Ou seja, é necessário. Agora, o ser humano não. O ser humano é contingente. Ou seja, sem o ser humano, algumas coisas vão fluir normais. Tem alguns aspectos da criação, outras coisas vão continuar fluindo normal. Mas sem Deus, toda a vida vai embora. Então, Deus não foi causado. É isso que nós precisamos entender. Mas o ser humano é causado. Ele tem um propósito. Existe uma definição para que ele exista, para que ele viva. Mas Deus não. Deus, ele não é causado. E nós precisamos entender isso de forma clara. Por exemplo, Deus é eterno. E o que é eterno está fora do tempo, do espaço, está além. Agora, o homem é dependente, ou seja, o homem depende do tempo, depende da matéria, depende do oxigênio. O homem depende de alimentação, de nutrientes. A criatura em si depende de elementos para sobreviver. Deus não. Deus é autoexistente. Outro ponto também é que Deus é independente, porém, o ser humano, a criatura, seja ela em qualquer esfera, ela depende de ser sustentada por Deus. Se Deus não sustenta a criatura, ela perece. Se Deus não sustenta a criação, ela perece. Então, perceba que nada pode existir claramente longe de Deus. Aceitemos ou não aceitemos. Outra coisa também é que Deus é fundamento do ser. Já o homem poderia não ter existido. Se o Deus não existisse, as outras coisas não teriam como existir. Já o homem poderia não ter existido. Como muitas coisas a gente vemos na natureza que acabam entrando em extinção. E o ciclo continua. Por quê? Porque nós dependemos, nós precisamos de algo maior
para viver. Então, nesse caso, nós já podemos perceber o quanto somos dependentes de Deus, tá? Toda criatura, então, ela é o quê? Contingente. Poderia não ter existido e permanecer em existência e permanece em existência apenas pela sustentação providencial de Deus. Isso é muito interessante, porque nós já percebemos que o foco da nossa existência, a nossa existência, ela provém da graça divina. Deus não é, Deus ele é necessário. Sua não existência é logicamente impossível. Ele é o próprio fundamento do ser. Que interessante, né? É impossível Deus não existir, porque ele existe antes do tempo. Então, olha que coisa interessante. Aqui o nosso slide ainda destaca dizendo: essa distinção protege essa crença cristã contra, por exemplo, o panteísmo, que confunde Deus com toda a criação, ou com a criação, e o deísmo, que afasta Deus da sua criação. Então, isso é muito importante. Então, você perceba, fazendo essas duas distinções sobre o que é necessário e o que é contingente, ou seja, Deus é necessário. Sem Deus, não há vida, não há existência. Sem o ser humano, é importante entender isso. Com o ser humano, ele é contingente. Sem o ser humano, as coisas ainda acontecem, as coisas ainda fluem. Então, é necessário entendermos isso e fazermos essa separação logo de cara aqui no nosso estudo, tá bom? Bom, então, entendendo o que é a aceidade de Deus, o termo aceidade, né? Ele deriva da expressão latina acer, e essa expressão latina, que significa literalmente dependente ou de si mesmo, né? De si mesmo, essa expressão. É interessante que quando nós estudamos acerca da aceidade, nós estamos então tratando do assunto que nos mostra que Deus é dependente apenas de si mesmo. A palavra latina aceitas foi cunhada pelos teólogos escolásticos medievais para expressar, em termos técnicos, a verdade bíblica de que Deus possui em si mesmo o fundamento de todo o seu ser. Ele não foi causado, gerado ou produzido por nenhuma realidade anterior ou exterior a si mesmo. Bom, o teólogo Luiz Bencorf observa a designação tradicional desse atributo, que passou entre os reformados por um refinamento, ou seja, na teologia reformada, essa designação passou por um refinamento terminológico bem relevante. Embora o termo aceitas continue em uso, muitos teólogos reformados preferiram a palavra independentia, ou então independência, porque essa expressa não apenas a autoexistência em seu ser, mas também em sua independência. Ou seja, Deus é autoexistente e independente. É interessante esse conceito, porque quando nós falamos apenas autoexistência, para que não surja a ideia de que algo externo dê força para a continuidade dessa autoexistência. Quando nós estamos tratando do ser de Deus, nós estamos falando que Deus, ele não é apenas autoexistente, também ou seja, independente. Ele é independente, não deriva, não necessita de força alguma exterior para a sua própria permanência. Bencorf acrescenta uma advertência conceitual muito importante, que seria impreciso afirmar que Deus é causa sui, ou seja, causa de si mesmo, pois esse termo sugere, ainda que sutilmente, uma relação com a causalidade. E a causalidade pressupõe uma sequência lógica, que entre a causa, o efeito.
Deus, contudo, não é causado. Ele é o incausado, como nós já falamos no slide anterior. Ou seja, Deus, ele além de ser autoexistente, ele é independente. Não existe causa, não existe algum causador. Deus é um incausado, ou seja, nada o causou, mas ele todas as coisas consegue causar. Isso é muito importante entender. Quando as pessoas não compreendem que Deus é o incausado, ou seja, ele não é causado por causa alguma, mas todas as coisas derivam dele, as pessoas começam a tratar Deus dentro do campo da criação. Embora uma criação maior, mas trata a Deus. Isso é completamente errado, porque Deus é o incausado, que existe pela necessidade do seu próprio ser. Deus é pleno. Deus não é um Deus incompleto. Ele não depende de uma força externa para existir. Ele existe por si mesmo. Então é importante nós pontuarmos, tá bom? É importante nós pontuarmos que a existência de Deus é pelo seu próprio ser. O ser humano, já por contraste, não existe necessariamente, veja bem, a causa de sua existência está fora dele mesmo. Por exemplo, o ser humano não existe sem seus pais. Os seus pais não existiriam sem seus avós. Agora, Deus não. Deus não precisa de um genitor. Deus não precisa de uma força antecessora. Ele existe por si mesmo. Então, é necessário nós falarmos dessa importância. E o mais importante de tudo, que em última instância, o ser humano só existe por conta do próprio Deus, do próprio Criador. Por isso que aqui nós precisamos delimitar essa cerca entre criatura e criador. Ou seja, Deus não está no mesmo parâmetro da criação. Ele é além, ele é o incausado, ele é o autoexistente, ele é o independente. Nós não. Nós sempre dependemos de algo para continuar sobrevivendo e até mesmo para manter a nossa vida. Dito isso, acredito que nós podemos passar aqui para falar um pouco sobre a autoexistência e independência divina. A aceidade pode ser desdobrada em dois conceitos complementares e inseparáveis. Primeiro, a autoexistência simplesmente é. Olha que coisa. Ela é. Não tem dúvida, não tem variação, não depende. Ela é. E a independência de Deus, nós podemos dizer, Deus não necessita de nada de fora de si. Irmão, entendeu isso? Você vai ter uma compreensão extraordinária sobre Deus. Porque Deus não necessita de nada fora de si. Nem da criação, nem da criatura, nem de qualquer realidade externa. Deus não depende de nada disso para existir, para ser pleno e perfeitamente feliz em si mesmo. Nós precisamos do afeto, nós precisamos do carinho, nós precisamos do acolhimento. Deus não depende de nada disso. Um grande problema que nós vemos decorrente pela falta de conhecimento dessa doutrina é as pessoas que querem falar que Deus sente saudade. Deus não sente saudade. Saudade é um aspecto do sentimento humano. Deus está te vendo. Deus não está longe de você. Saudade sente quem está ausente. Deus não está ausente. Deus está presente. Mesmo que você não esteja numa posição de servo de Deus, Deus está te vendo. Então Deus não sente saudade, porque saudade é sentimento de ausência. Muita gente, porque desconhece a independência, a autoexistência de Deus, acaba muitas vezes achando que Deus se compara aos sentimentos dos seres humanos. Então perceba bem, Deus não depende, Deus não necessita nem da criação, nem da criatura, nem de qualquer realidade externa. Para existir, para ser pleno, perfeitamente feliz em si mesmo, ou para realizar
os seus propósitos eternos. Hoje nós vivemos essa época do coach, nós vivemos do coach gospel, onde o ser de Deus é reduzido à criação. Aí nós começamos a tratar Deus como se ele fosse um mero humano, com sentimentos de humano, mas os sentimentos dos seres humanos são imperfeitos, porque se eu sinto saudade, se eu sinto essa sensação de ausência, é imperfeição. Deus não. Deus é imperfeito, ele é perfeito. Ele não é imperfeito como os seres humanos, tá? Bom, por que é importante falar isso? E daqui a pouco nós vamos tratar sobre algumas expressões bíblicas que Deus utiliza para falar com o ser humano. Nós não podemos confundir algumas expressões. Por exemplo, você vai me dizer, pastor e professor, algumas vezes eu vejo na Bíblia que Deus está triste. Tristeza não é imperfeição? É necessário compreender que Deus utiliza de linguagem humana para poder expressar o seu descontentamento com o ser humano. Então, ele vai usar uma forma que nós entendamos, compreendamos. Então, eu não posso olhar e falar, Deus é imperfeito. É que ele está utilizando uma linguagem para se comunicar de forma clara ao ser humano. Mas entendendo claramente que Deus é pleno, ele é feliz em si mesmo, ele é perfeito, ele é eterno em todos os seus propósitos. Stephen Chernock, que foi um grande teólogo puritano do século XVII, dedicou parte substancial de sua obra, uma obra clássica, a The Existence and the Attribute of God, a demonstrar racional e biblicamente que todo ser contingente exige uma causa primária, incausada, da qual deriva toda a cadeia da existência. Ou seja, Chernock argumenta que, em qualquer direção que se examine a realidade, a razão humana é levada a reconhecer, abre aspas, alguma causa primária que faz com que as coisas lhe pareçam ser o que são. Pois nada pode ter um ser a partir de si mesmo, assim como nada pode parecer ser por si mesmo ou por sua própria força. O que Chernock ele quer dizer aqui? Que tudo que nós vemos, que tudo que nós analisamos, tem que vir de uma causa primária. E essa causa é Deus, o incausado. Toda causa vem de uma força maior. No nosso caso, dentro do nosso estudo e da nossa abordagem, vem de Deus. É muito importante entender isso. Deus, ele causa todas as outras coisas, mas por nada é causado. Ou seja, por isso que nós chamamos Deus de um incausado. Bom, um outro ponto importante, antes de nós trabalharmos os textos que estão no slide, é a existência criada versus a existência necessária. Eu mostrei para vocês agora há pouco, e vou tentar mostrar novamente, porque eu acho que isso aqui é supra importante. Ou seja, o Criador e a criatura é uma distinção. É necessário nós sabemos essas diferenças. Hoje, mais uma vez repito, o maior erro é as pessoas tratarem o Criador como criatura. Isso é um grande problema. A teologia reformada, ela sempre distingue cuidadosamente entre esses dois modos de existência. A existência contingente, própria de toda a criação, e a existência necessária, própria exclusivamente de Deus. Então precisa nós pararmos, entendermos essa diferença. Toda criatura é contingente. Toda criatura, repito, é contingente. Poderia não ter existido. Depende de causa externas para existir. Toda criatura vai depender de uma causa externa para a sua existência. E é interessante, e permanece em existência apenas pela sustentação providencial de Deus. Como nós podemos ler em Hebreus,
capítulo 1, versículo 13, e Colossenses, capítulo 1 e versículo 17. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, eu não vou conseguir colocar aqui na tela, mas nós vamos trabalhar esses textos, tá? Para não ficar apenas no referencial. Então, por exemplo, vamos ler aqui o texto de Hebreus 1 e verso 13, para nós entendermos como que existe essa diferença entre a existência, né, necessária e a existência contingente. Hebreus capítulo 1 e versículo 3, o texto diz assim, ó, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Repare uma coisa interessante aqui, ó. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Deus é a expressão exata do seu ser. Ou seja, você percebe que essa expressão exata do seu ser é independente, é autoexistente, é suficiente. Isso é interessante. E ainda diz mais, sustentando todas as coisas. Sustentando todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa, hein? Pela palavra do seu poder. Olha que maravilha. Do seu poder. Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, é necessário, a partir disso, compreendermos duas coisas. Deus não é sustentado por nada, mas sustenta todas as coisas. Ou seja, tudo necessita da força de Deus. Mas a existência contingente é diferente. Deus, ao contrário do ser humano, né, ele é necessário. Ou seja, tudo necessita de Deus. Sua não existência é logicamente impossível. Por mais que às vezes você vai ter pessoas, vai dizer Deus não existe. O fato de alguém negar a existência de Deus não faz com que Deus deixe de existir. Se alguém diz assim, Deus não existe, isso não muda o fato de que ele existe e de que ele sustenta até o ar desse autonegador, dessa pessoa, desse ser que diz, Deus não existe. Não é possível que Deus não exista. Bom, isso é muito importante. Quando nós continuamos, quando pensamos que ele é o próprio fundamento do ser. João Calvino, no início de sua obra, As Institutas da Religião Cristã, já estabelece que todo verdadeiro conhecimento começa pelo reconhecimento da absoluta diferença qualitativa entre o Criador e a criatura. A distinção que tem na aceidade divina o seu fundamento metafísico mais profundo. Deus é Deus. Ele existe e não depende de nenhum de nós para a sua existência. Essa distinção entre criador e criatura, ou seja, é o que chamamos de creator, creaturi distinction, é uma dos pilares estruturantes de toda a teologia reformada. Isso é importante. Protegendo simultaneamente contra o panteísmo, como nós falamos aqui embaixo nesse nosso slide, e contra o deísmo, que diz que Deus está longe de toda a sua criação e criatura. Deus não está longe, Deus é um Deus próximo, né? Deus é um Deus perto. Deus não abandonou sua criação. Então, entendendo essa diferença, nós podemos continuar aqui no nosso slide, no nosso estudo. Entendendo que Deus ele é independente, é autossuficiente, ele é necessário,
é diferente do homem que é contingente. O que é necessário? Tudo necessita dele para viver, né? Sem ele não existe fundamento para a vida. O ser humano já não é necessário, o ser humano é contingente, depende de algo ou de alguém para viver e para continuar vivendo, tá? Então nós podemos perceber a fundamentação bíblica que nós podemos encontrar em Êxodo, capítulo 3, e o versículo 14, e também em João, capítulo 5, e versículo 26. Talvez expresse esse Êxodo, né, quando nós lemos em Êxodo 3 e 14, e também João 5, 25, nós conseguimos perceber claramente essa questão da aceidade divina. Bom, a aceidade divina, ela não é uma especulação filosófica, tá bom? Ela não é ela apenas importada, tá bom? Da metafísica grega, mas é uma verdade que brota organicamente do testemunho das sagradas escrituras. Eu não creio que Deus ele tem a sua aceidade, que ele é autoexistente, porque o filósofo disse que Deus é ou não é. Não é por conta disso. Eu não creio apenas porque alguém importa de uma forma filosófica, metafísica grega e me diz, Deus, ele é autoexistente porque a metafísica o define. Eu não creio por conta disso. Eu creio porque a verdade das escrituras anuncia isso. É importante para que alguém que queira se debruçar sobre as escrituras, entende que o nosso estudo deve ser feito porque Deus porque ele se revelou. E essa revelação está na sua palavra. Se você é um crente e está estudando, está lendo, está querendo conhecer, você precisa crer. Se você não crê, você vai se tornar difícil. Você vai querer descer Deus aos parâmetros da criatura. E Deus não vai descer aos parâmetros da criatura. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você tem que ter a perspectiva de um Deus transcendente, um Deus que transcende todas as coisas. Porque, de fato, um Deus que é explicável pela razão humana, já não poderia ser chamado de Deus. Então, a verdade das Escrituras nos ensina isso. Nós examinaremos a seguir os textos bíblicos mais relevantes para essa doutrina, sobre uma ótica da hermenêutica, tá? Que busca compreender cada passagem em seu contexto linguístico, literário e histórico. Bom, se você abrir sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 3 e versículo 14, nós vamos encontrar essa descrição maravilhosa do eu sou. Êxodo 3:14 diz da seguinte maneira, né? E disse Deus a Moisés, eu sou o que eu sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Bom, no momento em que Moisés pergunta pelo nome de Deus, recebe como resposta esta expressão. Eu sou o que sou. Tradicionalmente, né, traduzida aí no nosso português dessa forma, um pouco mais simplificada. Bom, mas quando nós vemos o verbo hebraico eyer, que significa existir ou tornar, não denota mera presença estática, mas existência ativa e dinâmica. Nós temos um observador, Douglas Stuart, que diz da seguinte maneira em seu comentário sobre Êxodo, e ele acaba observando essa autodesignação divina que comunica, ao mesmo tempo, a presença ativa de Deus na história da redenção. E a impossibilidade de qualquer definição de Deus que o reduza às categorias humanas. Deus não pode ser explicado por referências a nada além de si mesmo. Então você perceba que é tudo que nós estamos trabalhando até aqui agora,
Ou seja, Deus não pode ser tratado dentro da categoria humana. Não, Deus não pode. Deus não pode ser tratado como homem. Quando o Senhor se revela para Moisés e ele diz, eu sou o que eu sou, ele está praticamente, quando nós estudamos os verbos hebraico, você percebe que ele está dizendo, Moisés, não há definições para me colocar, não há ambiente humano que eu possa ser comparado. Então eu sou o que eu sou, eu serei o que eu serei. Você não pode me colocar, me definir. Não existe definições humanas perfeitas. Eu estou além, mas eu serei o que eu serei. Eu serei, Moisés, e somente eu posso dizer o que eu sou. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, quando nós vemos o nome do Senhor apresentado dentro do Antigo Testamento, nós temos uma colocação de Bavinck que é muito importante, que diz o seguinte, quando nós dizemos o nome do Senhor, que descreve essa essência e identidade de modo mais claro, seu nome é ser, ele é o que ele é. Bom, John Cord diz o seguinte, em seu comentário sobre Êxodo, tá? Ele reforça que a expressão não deve ser lida como uma simples afirmação filosófica de existência abstrata, como fizeram algumas pessoas quando simplesmente, dentro da tradução, é muito simplificada, quando nós dissemos assim, o eu sou, ou o ego em mim, né? Mas antes, como uma promessa pactual. O Deus que é em si mesmo é também o Deus que estará presente com o seu povo, cumprindo suas promessas através das gerações. Então você perceba que Deus está dizendo, eu sou. Ou seja, mas não é um sou de dizer apenas eu sou, é um compromisso, é um sou, é um eu sou que não muda, que de fato é o que é, que não falha, e que está dizendo, eu sou o que estou falando contigo, sou eu que vou cumprir, eu vou me relacionar, você vai observar isso ao longo de toda a sua existência, e as próximas gerações vai saber que este mesmo eu sou continua sendo, é isso. Então esse texto, ele traz essa ideia, né, muito maravilhosa, muito maravilhosa. Bom, nós percebemos isso também no Novo Testamento, quando nós lemos em João, capítulo 5, versículo 26, o próprio Filho, Jesus, dizendo que o Pai tem vida em si mesmo. João nos diz da seguinte maneira, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter vida em si mesmo. Esse texto ele é muito central para a fundamentação neotestamentária da aceidade. O Dr. Carson diz o seguinte em seu comentário sobre o Evangelho de João. Ele destaca que a expressão grega zoe en auton, vida em si mesmo, né, atribui ao Pai e pela concessão divina e eterna também ao Filho. Uma vida que não é recebida, derivada ou emprestada de fonte externa, mas que é própria e intrínseca. Isso é muito importante, né? Então, olha só para você ver. Nós devemos entender que quando vamos nos relacionar com Deus, nós estamos nos relacionando com aquele que é, tá bom? Com aquele que é. Atos também nos traz um comentário muito importante, que vai falar, Atos 17, 24, 25, nos diz da seguinte maneira, traz o conceito de que Deus não é servido por mãos humanas. Olha que coisa, né? Nós somos chamados a servir a Deus, porém Deus não é servido por mãos humanas. Vamos acompanhar o texto e ver o que o texto diz. Está no slide aí, diz o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco
é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Isso é muito maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque, olha, perceba que Deus não é servido. Esse conceito de um Deus que necessita, ele é pagão, é complicado. O nosso Deus, ele não necessita de nada. Nós não o servimos porque há necessidade. Nós o servimos para glorificarmos, exaltá-los e louvarmos e agradecer, porque o Deus que não necessita de nós, de nada, ele nos recebe e aceita a nossa adoração. No discurso de Paulo, ali no Areópago, eita, quase engasguei agora, né? Dirigido a uma audiência grega muito familiarizada com o panteão pagão e com as filosofias estoicas e epicuristas, o apóstolo confronta diretamente essa concepção helênica de divindade que depende de sacrifício, templos e cultos humanos para a sua substância ou satisfação. Então perceba que Paulo está confrontando diretamente a ideia de que Deus precisa da minha adoração, do meu sacrifício, de que Deus precisa do meu templo. Isso aqui tem muita gente que usa hoje para distorcer, é claro. Não vou na igreja porque Deus não habita em templo. O que Paulo está dizendo é que Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de ser servido por homens. Talvez é até inconcebível você imaginar um Deus que necessite de receber algo da mão de alguém. Então é necessário tomar muito cuidado, porque esses conceitos acabam voltando. É o voto, é o sacrifício, Deus precisa que você faça isso, Deus necessita que você faça aquilo. Isso são ideias inconcebíveis e pagãs. O nosso Deus não necessita de nada. Tudo que fazemos porque o nosso Deus é bom, ele é louvado, é grandioso, nos aceita sem que de nada tenha necessidade. Então, quando nós vemos Paulo falando, olha, Deus, ele fez o mundo, ele que fez todas as coisas, ele que dá a vida, ele que é o benfeitor, ele não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos humanas. Esse Deus é grande, então nós precisamos sempre entender isso, que nós estamos diante de um Deus grande, que de nada necessita. Então Paulo inverte a lógica helênica, longe de necessitar do serviço humano, é Deus quem dá. Olha que maravilha, um Deus que tudo dá, não pode, por definição, carecer de nada. Então tem muita gente hoje que acaba sendo enganada com os falsos discursos, e nós vamos vendo isso ao monte nos dias atuais, não é verdade? Ao monte mesmo, pessoas sendo enganadas nos dias atuais. Quando nós observamos também dois textos bíblicos, por exemplo, os Salmos e o verso 2, e Isaías 40 e o versículo 28, nós percebemos a eternidade e a inesgotabilidade de Deus. Gente, Deus, ele é eterno e ele é inesgotável. Deus não é uma fonte que seca, não. Deus é inesgotável, tá bom? Bom, o Salmos 90, verso 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. Olha que maravilha, né? Isaías 40 e o versículo 28 nos diz assim: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nunca se cansa, nem se fadiga? A sua inteligência não pode ser esquadrinhada. Isso é muito importante. Então tem gente que trata Deus como se Deus pudesse se esgotar. Trata Deus como se Deus fosse
fosse necessário nós fazermos alguma coisa para que Deus não se esgote. Isso é um conceito totalmente errado, tá? Então, Deus, ele é eterno e Deus é inesgotável. Alguns desses assuntos nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Bom, Philip Hayken, em seu comentário expositivo sobre Êxodo, observa que a eternidade divina, expressa aí no Salmo 90, verso 2, é a face temporal da aceidade. Um ser que existe de eternidade a eternidade não pode ter sido originado em nenhum ponto, pois toda origem pressupõe um antes, temporal, que pode, por definição, estar ausente em Deus. Já o texto de Isaías 40, 28, afirma que Deus não se cansa nem se fadiga, atributo que somente pode pertencer a um ser cuja energia vital não é finita, recebida ou sujeita a desgaste, mas inteiramente própria e inexaurável. Bom, isso é muito importante nós compreendermos, que o nosso Deus, ele não se esgota, tá? Não se esgota. Então, perceba que a proposta dessa nossa aula é trabalhar de fato a aceidade do nosso Deus e mostrar que o nosso Deus, ele existe por si mesmo, tá? Ele está presente por si mesmo. Então, é importante nós compreendermos esse conceito para que nós possamos nos relacionar de forma clara, de forma adequada, de forma sincera com o nosso Deus. Porque senão, nós cometemos erros em determinados aspectos dessas doutrinas, e o que acontece? Acontece que nós vamos reduzir Deus à esfera da criação, e aí vamos tratar Deus como se ele fosse, em algum ponto, também criado, ou como se em algum ponto Deus surgisse. Deus não surge, ele sempre esteve, né? Ele sempre esteve. Não há começo para Deus. Deus é o autoexistente em si mesmo. Aí por que minha mente não consegue assimilar isso corretamente? Justamente porque a minha mente, ela é finita. A minha mente não conhece eternidade. A minha mente não conhece a definição da autoexistência. Ela lembra do dia, do primeiro, mas ela não sabe o que vem antes. É por isso que, para mim, criatura, é tão difícil compreender a questão da aceidade de Deus. Mas essa é uma doutrina que vai percorrendo ao longo da história, é uma doutrina que vai percorrendo, tá, ao longo da teologia, e nós vamos dar uma passada rápida aqui na história, tá bom? Acerca daqueles que abordaram esse assunto tão importante. A doutrina da aceidade não surgiu de forma isolada na teologia reformada. Ela é fruto de uma longa e rica tradição de reflexão cristã que atravessa aos séculos. Apresentamos aqui, através desse slide, um breve panorama, tá, histórico da patrística até mais ou menos aí a ortodoxia reformada. Bom, nós podemos começar aqui com Agostinho de Hipona, que nasce em 354, vai até 430, né? Que tratou aí dessa questão como Deus como fonte de todo o ser, né? É o ipsum esse, o próprio ser substante, né? Fonte única de toda existência criada. Então Deus, ele é o ipsum esse, o próprio ser substante, fonte única de toda a existência criada. Então, perceba que Agostinho, em sua obra As Confissões e a Trindade, ele articula a ideia de que Deus é o ipsum esse, né? Esse, né? No caso, o próprio ser subsistente, e que toda a existência criada participa de modo derivado e dependente do ser que tem sua fonte única, exclusiva em Deus, né? Ou seja, então tudo depende de Deus. Para Agostinho, buscar repouso e satisfação fora de Deus é buscar o ser fora da única fonte do ser, que inevitavelmente conduz à inquietação
e ao vazio existencial. Isso aqui é interessante, porque realmente, toda vez que nós buscamos nos satisfazer longe de Deus, a inquietação da nossa alma, ela é gigantesca, tá? Depois de Agostinho, aqui no 2, nós temos aí, nós temos Anselmo, né? Anselmo de Cantuária, que diz o seguinte: Deus como ser necessário, já tema este já trabalhado aí na nossa aula, aquilo que não se pode conceber, algo maior, né? Ou seja, Deus é o ser necessário, nós precisamos de Deus. Em seu Proslogium, Anselmo desenvolve o célebre argumento ontológico, definindo Deus como aquilo que não pode ser concebido ou não se pode conceber algo maior, tá bom? Então isso aí é muito importante. Depois de Anselmo, nós temos Tomás de Aquino, né? Aquino, ele defende aí Deus como ato puro, e Tomás de Aquino diz o seguinte, né? Na sua Suma Teológica, ele oferece uma formulação mais influente da aceidade na história da teologia cristã, ao afirmar que Deus, a essência e a existência, são absolutamente idênticos. Então, olha que legal. Ele coloca tanto a essência quanto a existência de forma absolutamente idêntica. Deus não apenas tem existência, ele é sua própria existência. O ipsum es subsistens. Esta é a razão pela qual Aquino descreve Deus como ato puro, o actus purus, em sua perfeição e em sua perfeição, né? Isso aqui, ó. Em Deus não há nenhuma potencialidade, né, não realizada, nenhuma capacidade de mudança rumo a uma perfeição ainda não alcançada. Bom, é isso mesmo. Então, Aquino quer dizer o que aqui? Ele diz o seguinte, que Deus não precisa se tornar perfeito, porque ele já é, né? Ele já é o ser ele é o ser perfeito. Não há o que melhorar, não há um rumo, não há algo que aponte para que algo se torne melhor em Deus, tá bom? Depois disso nós temos João Calvino. João Calvino trabalha da seguinte maneira: Deus como o fundamento de toda a realidade. Calvino inaugura suas institutas com a célebre afirmação de que quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a sabedoria verdadeira e sólida, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, o que é chamado de sensu divinitatis. E, sobretudo, para a revelação especial das Escrituras como óculos que corrigem e aprofundam esse conhecimento natural. Ou seja, para Calvino, nós precisamos desse conhecimento, o sensu divinitatis é necessário. Como citado de anteriormente, Stephen Charnock, ele trabalha a autoexistência divina, tá bom? No contexto do puritanismo inglês do século XVII, Charnock sistematiza com rigor escolar, a profundidade pastoral e o atributo da existência, argumentando filosoficamente e biblicamente que todo efeito contingente no universo demanda uma causa primária encausada. Charnock combina a argumentação racional, rigorosa, com aplicação devocional intensas, características que marcaram a sua obra. Então você perceba aqui que ele traz esse conceito de que toda a criação, né, todo ser contingente depende de algo que é necessário. No caso, Deus é necessário e o ser humano é contingente. E tudo que é contingente deriva desse ser que é necessário. Sem esse ser necessário, todo contingente ele morre. Bavinck também vai trabalhar em sua teologia sistemática a aceidade como um atributo central, né? Ele trata esses atributos como um atributo organizador de toda a doutrina, fonte de toda a existência e vida. Então, meus irmãos, acho que dentro da nossa aula hoje, nós já conseguimos tratar essa questão um pouco da aceidade de Deus.
nós vamos colocar uma segunda aula sobre esse mesmo tema. Por que esse tema é muito importante? E nós estamos batendo aqui nessa tecla. Porque se nós errarmos aqui, todo o resto vai dar errado. Se nós não tivermos cuidado aqui, todo o demais vai sair errado. E não é justamente isso que nós estamos conversando? Muitas pessoas, por não entender quem Deus é, acaba reduzindo, fazendo uma caricatura desse Deus e trazendo algo totalmente, formando uma caricatura, uma figura totalmente longe do Deus que a Sagrada Escrituras revela. Então é muito importante que nós olhamos para com as Escrituras Sagradas, oremos a Deus para que possamos, com toda a reverência, todo o temor, conhecer a grandeza desse Deus maravilhoso, tá bom? Bom, na próxima aula, nós vamos trabalhar ainda esse tema da aceidade e vamos falar sobre algumas implicações teológicas que vai nos levar para as outras aulas, tá bom? Dos próximos módulos. Que Deus abençoe sua vida. Na aula de hoje nós vamos ficando por aqui, tá? E espero que você tenha aproveitado bem essa aula e que essa aula tenha te enriquecido para a glória de Deus.